O hype pro filme do Sonic 3 tá cada vez maior, ainda mais agora que sabemos que tem muita coisa confirmada. Brinquedos mostraram que o Super Sonic tá no filme, o que comprova a teoria de que vai ter uma luta do Shadow contra o Super Sonic, uma personagem feminina sendo dublada, mas não é do jeito que você tá imaginando. E até mesmo a confirmação de que Poderes do Caos vai acontecer e, claro, os humanos ganhando um grande destaque nesse novo filme. Quem diria, né, meu amigo? É sobre isso que eu vou falar agora. Cara, se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que esse filme do Sonic 3 vai ser um foco muito maior na história do Shadow. O primeiro trailer já deixou bem claro que é uma luta épica contra ele, mas a história é completamente dele. Como o jogo de base é o Sonic Adventure 2 e o arco principal é o trauma e o passado da origem do Shadow e o seu plano de vingança por causa das suas falsas memórias ou falsas lembranças, a gente já imaginaria que o destaque seria maior nele. Muitas pessoas já passaram por diversas sessões de teste, que é uma coisa muito comum para lançamentos de novos filmes. Todo filme que faz sucesso ou grandes produções passam por isso. Um grupo seleto de pessoas que são proibidas de comentar sobre o que assistiram, elas acabam vendo cenas prévias. Não estão finalizadas, mas é uma versão preliminar do que seria o filme. Às vezes pode ter uma computação gráfica mal feita ou mostrando algumas cenas ainda com os bonecos para poder, ser modelo e referência das animações que estariam pra dentro do filme, mas a questão é que alguém acabou vazando informações, falando e comentando alguns detalhes. Eles não falaram exatamente a história em si, mas deram sinais do que a gente já imaginava. Um deles era a questão do Shadow. Cara, se tem um personagem que vai ganhar a tela, claro, depois do Sonic, é o Shadow aqui. Porque assim, o filme do Sonic 3, ao meu ver, ele vai colocar um ponto muito importante pra toda a trama, que é aquela questão do Sonic estar preso entre os humanos. Quem lembra muito bem do primeiro filme sabe que o Sonic fugiu para o mundo humano porque ele tava, cara, como um refugiado. E também o segundo filme acabou mostrando que a Esmeralda Mestra estava escondida na Terra humana. Mas esse detalhe não era cogitado no primeiro filme. E como ele agora tá numa amizade com o Knuckles, e o Knuckles é o último membro vivo da Knuckles Clan que tava perseguindo e procurando o Sonic, não tem uma obrigação do Sonic manter uma vida por lá. E como ele tá crescendo filme a filme, eu já imaginava que esse filme fosse colocar um ponto bem interessante do Sonic querer voltar pra Ilha do Sul, lá no planeta Mobius, aonde ele cresceu. Pois é, isso aqui seria bastante interessante, porque a partir desse filme, poderia ter novas histórias que iriam explorar muito mais o planeta Mobius. Como, por exemplo, um Sonic CD pra ter uma viagenzinha no tempo, uma aparição de Miami Rose, uma história do Eggman capturando os animais, ou até mesmo uma história a lá Sonic Forces, quem sabe. Como a história do Shadow a gente já está conhecendo muito bem por causa do lançamento do filme, e muitas pessoas começaram a ir atrás de informações sobre a história do Sonic Adventure 2, que é a história do Shadow, muitas pessoas já começaram a entender que não tem muita diferença da história que vai ser contada no filme. É aquele famoso arco da Colônia Espacial Ark, mostrando o passado do Shadow, o Shadow acordando por conta das ações do Robotnik, e ele agindo num plano de vingança, acreditando que a Maria mandou ele matar todo mundo. No caso, ele vai perceber no final que a Maria amava a humanidade. Tipo, a fagulha de bondade estava no lado feminino da família Robotnik, e no caso ela era a personagem que amava tudo. É o primo dela, o Eggman, que acaba querendo destruir ou controlar o mundo. Só que os comentários sobre o filme são bem interessantes, tá? Tipo, desde antes do lançamento do trailer, quando começou a vazar várias fotos de set de filmagem, os caras falaram que o filme teria um momento à la Vingadores. E eu fiquei muito curioso pra saber como é que seria isso, né? Imaginar, porque são 4 personagens da turma do Sonic aparecendo aqui, que é o Sonic, Tails, Knuckles e o Shadow. E além disso, teria o Dr. Eggman, porque ele vai acabar virando a casaca contra o seu próprio avô. Mas como que seria a lá Vingadores aqui? Porque não tem tantos personagens aparecendo. É porque, na verdade, o filme ele vai encerrar com uma épica cena de ação, como sempre, mas eles vão acrescentar dessa vez a turma do Sonic junto com a turma da Gun.
os agentes vão acabar trabalhando juntos e tem muitos agentes que vão ser apresentados aqui. Pô, tem um maluco aí que apareceu no filme do Venom, tem a Jessica Jones que também vai entrar aqui como agente. A galera até associa que ela seria uma agente que seria parceira da Rouge no futuro, que seria interessante de se ver, mas a questão é que esses personagens vão acabar sendo apresentados e ganhando destaque aqui numa missão internacional da GUN, provando que a GUN sabe fazer alguma coisa, porque desde o primeiro filme, a única coisa que a GUN conseguiu fazer de bom era arrumar problemas pra sabe, precisar da ajuda da turma do Sonic. E esse filme já mostra que eles precisam deles também, porque nem pra conter o Shadow dormindo numa cúpula eles conseguiram. A alegria da galera é saber que o Sonic vai virar o Super Sonic no filme. E aí o pessoal vai falar assim, pô, mas isso é um spoiler? Cara, a real é que você que tá assistindo esses vídeos aqui no canal, já viu que eu contei toda a história de todos os jogos do Sonic, sabe muito bem que os jogos do Sonic sempre acabam colocando o Super Sonic de alguma maneira no final dos seus jogos. É verdade. Tipo, é tão recorrente essa super transformação que ela é estranha quando não aparece. Quando, tipo, foi lançado o Sonic Forces, por exemplo, o pessoal ficou surpreso que ele não tava lá. Foi lançado como uma DLC. Então, pra você que tá só acompanhando os filmes, entenda, Super Sonic é um negócio que aparece toda hora. É especial pro final do segundo? Sim, mas vai virar uma super transformação super comum. E aí, se ele tá no filme, então a gente já pode imaginar que vai existir sim uma procura pelas Esmeraldas do Caos. No final do segundo filme, elas acabaram se separando da Esmeralda Mestra, e a Esmeralda Mestra seria um controle remoto para poder ativar ou não ativar o poder delas. E claro, as Esmeraldas, elas precisam ser encontradas. E como a gente já viu que existem cenas ao redor do mundo, como a base da GUN em Londres, ou até mesmo a operação em Tóquio, é muito provável que as Esmeraldas do Caos, elas serão sim um ponto-chave de procura da turma do Sonic aqui. Pelo menos eu espero que seja, porque não faria sentido uma super transformação sem ela. Mesmo que seja algo curto, isso deve acontecer. Eu agradeço aqui ao Sonic Cine por dar novas informações pra gente. Ele que acabou mostrando, por exemplo, que tem o Super Sonic no filme. Então, tem que agradecer esse perfil aqui, cara, do perfil do TikTok Sonic Cine, que tá toda hora dando atualizações sobre esse filme do Sonic. E como já estamos falando sobre Esmeraldas do Caos, sim, vai ter um plot falando sobre o controle do caos. E isso vai mostrar exatamente como o Shadow ganhou ou manipula os seus poderes, porque a SEGA quer mesmo manter isso como um ponto-chave para controlar as habilidades que o Shadow vai ter aqui. Não é zero surpresa, o Shadow usa uma Esmeralda do Caos para poder não só manipular o tempo e espaço, mas também para mostrar o quão forte ele pode ser. Ele tem a velocidade por causa dos seus sapatos flutuantes, que parecem patins, mas ele consegue sim dar uma impressão de teleporte por causa do controle do caos. Quando ele usa o controle do caos, tudo para ao seu redor ou fica muito lento e ele vai lá, ataca, e na impressão de quem tá fora dessas habilidades, ele acaba percebendo, achando que o Shadow tá se teletransportando. Por isso que é assustador no começo. Até o Sonic ficou com medo no trailer. A gente vai morrer! E sabe, uma coisa que eu achei muito curioso é o famoso comentário. Parece que o Wade, aquele parceiro do Knuckles na série do Knuckles, que é muito mais sobre ele do que o próprio Knuckles, vai ser deixado de lado nesse filme, ou vai ganhar uma cena muito curta. Cara, na real, no primeiro e segundo filme ele não teve tanto destaque, ele foi o protagonista real da série. Mas que é uma pena, porque uma galera gostou pra caraca da história da série do Knuckles, por causa dele, e achou interessante o fato dele ganhar uma arma, que foi feito pelos contrabandistas da GUN, que usava assim o poder do Knuckles pra poder atacar. No caso, ele ficava arremessando bola de boliche, mas pô, ele era um humano mais próximo de ter algum poder de fogo equiparável à turma do Sonic agora. Eu não apostaria que isso tem a ver com um certo hate que ele acabou ganhando por conta da série do Knuckles, até porque a série do Knuckles prometeu uma coisa e entregou pra gente uma série do Wade, mas vai parecer que tá tudo conectado. É que esses dois projetos começaram a ser planejados já muito próximos um do outro, nem teve tempo de feedback pra isso. Mas eu preciso falar pra você sobre essa história. Parece que vai ter uma dubladora, né, uma atriz de voz que vai fazer uma ponta nesse filme. Aí a galera falou, pô, mas quem seria? Falaram de uma voz feminina e que iria aparecer no final. Cara, essa galera que conseguiu assistir o filme antecipado, eles já falaram que o final vai focar numa cena pós-crédito no planeta Mobius com a Amy Rose. Isso aqui é uma informação concreta?
Não dá pra dizer. Sinceramente, eu gostaria de acreditar que sim, mas eu acho que ela não é uma personagem tão grandiosa pra aparecer numa cena pós-crédito. Até porque não é tão épico como, por exemplo, uma cena do Shadow que gerou esse meme. Mas é uma questão muito importante. A Amy Rose aparecendo provavelmente seria uma conexão com essa história, que essa teoria que eu já mencionei aqui com vocês. Tipo, o Sonic ele vai querer voltar pro seu planeta Mobius e vendo que ele não tem mais aquela amarra da guerra das corujas com o Knuckles Clan, ele pode voltar pra Terra. E quem poderia acabar aparecendo por lá é a Amy Rose. Não tem mais informações sobre se ela tá em perigo ou se tá em ação, mas isso é uma questão bastante curiosa.